Deus é o meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, sempre está comigo. Meu Pai é o meu melhor amigo. Ele me deu seu coração. O seu abraço é o meu abrigo. Caminho segurando sua mão. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, sempre está comigo. Ele me chama pelo meu nome, ouço sua voz, conheço e sigo. Ele me chama sempre de filho, e a sua alegria é ter comunhão comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, sempre está comigo. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Obrigado pela paternidade que o Senhor tem por nós. Eu te rendo graças porque o Senhor é bom. Pai, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Você pode declarar o amor pelo seu Pai, pelo seu Deus e seu Pai? Aleluia. Baixa um pouquinho o meu microfone, não sei se é o retorno, se está bom para vocês, para mim aqui está muito alto. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai de amor, Pai que cuida de nós, um Pai que nos dá tudo o que precisamos. Obrigado pela Tua palavra que nos conduz em triunfo. Eu te rendo graças, porque o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, todos menos Glieber liberados. O Antônio de guitarra nova. Agora eu fiquei pensando, quem colocou aquele nome aí? Só pode ter sido o Tiago Gomes, né? Ali de cima deve ser da família do Tiago Gomes. E para alcançar ali, gente, o pessoal que é alto. Aleluia. Bom dia, amados. Aleluia. Eu até mesmo não queria pregar hoje, não. Eu gosto de ouvir mensagens sobre Pai. Mas eu sei também que é bom ter essa mensagem. Você vê, pai é assim, né? E não ama para ver. Aleluia. Aleluia. Eu gosto muito de ouvir mensagens sobre Pai. Por quê? Porque uma coisa eu fui percebendo ao longo da vida, claro que da vida toda, mas especialmente na vida com Deus, é que não tem opção da gente não ter o Pai. Não ter pai não é uma escolha. Todo filho precisa de um pai. Ah, eu não preciso. Precisa. Primeiro para ser gerado. Ah, mas tem a proveta. Mas a proveta pega o gene do homem com o gene da mulher e ali faz a fecundação. E não põe no micro-ondas depois. Aí coloca aquela semente no útero da mulher, mas é preciso ter um pai. Mas sabe que ao longo também da minha vida é uma relação
que algumas vezes, se não muitas vezes, ela é uma relação que gera sentimentos ou bons ou ruins. Eu não conheço ninguém que diz assim, meu pai é mais ou menos. Não, ou ama, ou às vezes tem raiva. Eles tendo convivido muito tempo ou pouco tempo. E é uma das relações muito importantes que a Bíblia trata dela. Eu gosto que os assuntos importantes da nossa vida, Deus deixou instruções. Ele deixou instrução para os filhos, Aurélio mencionou uma, que um filho deve honrar pai e mãe. Deixou instruções para os pais, de como eles devem proceder, não devem provocar os seus filhos à ira. Tudo que você vê a Bíblia tratando muitas vezes é porque Deus sabe que nós precisamos daquela instrução. Não é uma coisa que pode passar desapercebido. E se tem instruções na palavra, isso quer dizer que potencialmente é uma área que temos que tomar muito cuidado. É claro que eu não sei, eu conheço a vida de alguns, mas a gente conhece alguns, até dos que a gente conhece ou que eu conheço, a gente conhece muito pouco. Não conheço a sua relação com o seu pai, aquela relação mais profunda. Mas eu sei porque sei que é uma relação muito importante. É uma relação que não pode passar desapercebida. E eu sei que até alguém pode ter passado como eu passei. Aos 3 anos meu pai morreu e eu não tive aquela pessoa natural com quem me espelhar. Mas sabe que para todas essas situações, Deus sabia que tinha uma solução? O que eu amo na palavra de Deus é que Ele considera todas as possibilidades que nós precisamos e nos deu como relacionarmos bem. Ele nos deu uma solução para vivermos bem, para termos vida e uma vida abundante, para termos paz. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas poderiam pegar uma situação ou uma coisa que aconteceu no relacionamento do pai e usar aquilo como uma justificativa para ter fracasso. Eu sei que afeta, eu não sou ignorante disso. Que uma vida e um relacionamento com os nossos pais afetam a nossa vida. Mas sabe que a gente pode ver pessoas que passaram por uma vida com seus pais, e em especial hoje, como é o Dia dos Pais, o seu pai, terrível, e conseguiram ter sucesso na vida. Então é possível ter tido uma relação com o pai problemática, traumática, complicada e ter sucesso. Mas o plano de Deus é que, tendo pai ou não tendo pai, tenhamos uma vida de sucesso, uma vida em abundância, uma vida que dá prazer, uma vida que a gente possa não replicar aquilo que nós sofremos e passamos, mas por causa do conhecimento de Deus e da sua palavra, gerarmos uma nova vida, uma vida melhor para os nossos filhos. Aleluia. Está ali Emerson e a esposa e a Angélica, que bom vê-los aqui. Eu falei com eles há um tempo atrás. São pais. Tem mas é que eu aprendi assim. Eu sei, mas se aprendemos bem, podemos replicar. Mas se aprendemos algo que nós achamos que percebemos pelas Escrituras que não é bom, podemos fazer o que é bom. Aleluia. Porque o mais comum é nós replicarmos aquilo que recebemos. Mas o fato de ser mais comum não faz o certo. O certo é replicarmos o que é bom. E o que não é bom, a gente não replica. Agora, o que é bom ou o que não é bom, não é uma simples avaliação de sentimento. O que é certo ou o que é errado, o que é bom ou não é, tem que ser baseado nos princípios perfeitos de Deus. Porque alguns podem dizer, não, mas corrigir um filho com uma vara ou com uma correção, com um chinelo, com uma cinta, isso não é bom, porque dói, porque a criança fica ali todo.
Mas a Bíblia diz que um pai deve corrigir ao filho. Se preciso for, até com uma vara. A Bíblia não diz para o pai espancar o filho. Mas também não diz para deixar fazer o que quer. Então o princípio de Deus é um princípio que nos leva a uma relação com o nosso Pai Celestial, com até o nosso Pai natural, presente ou não, e também com uma paternidade, eu vou chamar de espiritual ou ministerial. Quando entendemos os princípios da paternidade de Deus, fica fácil ajustarmos qualquer relação com o Pai. Nós cantamos, Deus é o meu Pai. E Ele nunca nos abandona. O Aurélio, mais uma vez o pastor Aurélio, ele mencionou sobre isso. Ainda que um pai, e tem um outro texto que fala que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, ele diz, eu, o Senhor, nunca deixarei vocês. Então isso nos traz um entendimento de como é um bom pai. Nós conhecemos a Bíblia e Jesus falava sobre o bom pastor. Mas nós podemos pegar a Bíblia e ver como é ser um bom pai. Não abandona seu filho. Aleluia. Eu já ministrei outras vezes sobre essa questão da paternidade. E muitos já conhecem uma parte da minha história. Mas eu passei por anos. Em inglês seria struggling. Assim, passando por... Desculpa, que em inglês sai natural. Assim, lutando na minha própria mente em como ser um bom pai. Porque a alma dizia assim, você não teve um bom modelo de pai. Então você não vai poder ser um bom pai. E eu por anos acreditei nessa mentira. Uma mentira que veio de um sentimento. Mas quando eu comecei a conhecer o meu Pai Celeste, e Ele me trouxe por revelação, você pode ser um bom pai, se você entender como Deus é o seu Pai. Nós não precisamos replicar uma paternidade ruim, mas podemos aprender na Bíblia uma paternidade boa. E aí ajustarmos as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos para o modelo de Deus, que é um modelo perfeito. Deus, Ele diz que Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa só. Por quê? Porque essa é uma característica de um bom pai. Um pai está sempre disponível. Agora, nem sempre o filho quer estar com o pai. E está tudo bem, por um aspecto. Porque o fato de ser pai não obriga o filho a ficar grudado o resto da vida do lado. Porque o plano natural de Deus é que o filho cresça, desenvolva-se, gere uma nova família e vai ter a sua própria casa. Aleluia. Deixará o homem e a mulher, depois de casados, pai e mãe. Isso quer dizer que eles vão construir uma nova família. Então não é, diante do padrão de Deus, o filho ficar colado no pai como dependente a vida toda. Até nisso o pai precisa ter esse entendimento. Mas eu estou sempre aqui, para lhe ajudar, para lhe corrigir, para lhe ensinar especialmente. Mas vai chegar um tempo que essa relação, depois de um tempo, o filho já vai amadurecendo e vai começando a replicar aquilo que aprendeu do seu pai. E talvez as necessidades, as chamadas, o pedido de ajuda vá diminuindo. Não é porque o amor diminuiu, é porque ele aprendeu. Ele cresceu, ele amadureceu. Mas se um filho precisar, o pai vai estar sempre disponível. Porque quando nós precisamos do nosso pai, e especialmente uma coisa que nós podemos aprender com o nosso Pai Celestial, é orientação.
experiência, debaixo dos princípios. Deus nunca vai deixar de nos orientar. O Aurélio, mais uma vez, ele pegou uma parte da minha ministração, mas está tudo bem. Está tudo bem. Se eu preciso de conselho, eu vou ao meu pai. Mas se eu tivesse o meu pai natural aqui na terra, que eu pudesse ir também a ele, eu iria. Por isso, um outro chamado de Deus para os pais é: seja um bom conselheiro do seu filho. Nem sempre você vai ser o melhor amigo. Porque às vezes a amizade, o conceito da amizade, é aquela pessoa legal, agradável. Não estou dizendo que ele não é para ser seu amigo. Mas às vezes, quando o pai vai dar uma orientação que o filho não gosta, às vezes dizendo: você não é meu amigo. Sim, porque a gente está considerando um amigo do mundo que fala o que a pessoa quer ouvir. É o que vai para a farra junto, o que apronta junto. Mas um amigo segundo Deus não é isso. A Bíblia falou sobre Abraão, se eu não me engano, que ele era amigo de Deus. Pastor Zé Carlos? Conferindo aqui no dicionário, que vê assim: ou Davi, ou foi Moisés, ou foi Abraão. Não, foi Abraão. Aí conferi no dicionário, está tudo certo. Procurei no Google. Amigo. Por quê? Porque ele fazia segundo os princípios corretos. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. E a Bíblia vai nos tratando muito sobre isso. Agora, uma outra coisa que o Senhor falou comigo ao meditar sobre essa palavra dessa manhã. A paternidade de Deus. E por que eu estou falando da paternidade de Deus? Porque deve ser inspiração para a nossa própria paternidade. Eu tenho 4 filhos. Tem 2 deles aqui. E nós não temos um relacionamento de amor pelos nossos filhos por aquilo que eles fazem. Porque você imagina que um filho apronta, e alguns deles aprontaram algumas coisas, não vou nem dar nomes. Aí dizer: você não é mais meu filho porque você fez isso. Não é assim. Mesmo se não fizer algo, ou fizer algo que não é correto, não deixa de ser filho. Mesmo quando a gente erra diante de Deus, Ele não nos ama diferente. Nós não somos mais filhos ou menos filhos porque agimos certo ou errado. É claro que quando agimos certo, agradamos ao Pai. E quando agimos errado, desagradamos ao Pai. Mas um pai tem que entender que ele continua sendo pai, independente de. Mas está dizendo que eu tenho que concordar com tudo que meu filho faz? Eu não disse isso. Mas não muda o fato de alguém ser o pai. Por outro lado, agora nós como filhos, mesmo se agimos errado, temos que entender que o nosso pai não deixou de ser o nosso pai. E que o nosso Pai Celestial, Ele vai sempre nos orientar no caminho correto. Mas e quando eu não tenho o meu pai natural? Como é o meu caso? Talvez você tenha o seu pai natural aqui na terra e ele possa talvez não dar os melhores conselhos. Talvez sim, talvez não. Mas você tem um pai maior, que é o Pai Deus. Abba, o paizinho, o painho. Ele é o nosso pai. Ele sempre vai dar a resposta correta. Agora, pode ser que você não tenha aqui na terra o seu pai. E tem um texto, acho que é 1 Coríntios, capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala assim: vocês não têm muitos pais. Abra lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 4, por favor.
Vamos começar a ler a partir do verso 14. Enquanto você abre, vou dizer uma coisa. Eu, durante muitos e muitos anos, eu tenho 60, nem parece, máximo 59,5. Mas olha, eu não precisei provar. Aliás, eu precisei provar que eu tinha 60 outro dia. Vocês me ouviram falando sobre isso. Eu fui num local, tinha o ingresso pela metade do preço para pessoas acima de 60. Aí eu falei, eu quero esse benefício aí. O rapaz assim, identidade. Aí eu mostrei a minha identidade, consegui. Tem uma outra pessoa que estava comigo que nem pediu identidade. Não vou dar nomes para não constranger ninguém. Então, eu não devo estar parecendo 60. Mas eu passei, desde que eu me lembro de ser gente, desde que eu me lembro assim, de pensar coisas, ao mais longo que eu consigo lembrar da minha história, eu sofria por não ter o pai, em diversas situações. Era na escola, era em qualquer lugar que precisava ter um pai, e meu pai não estava lá, e aquilo me machucava. Eu sofria. E eu, graças a Deus, hoje, curado, tratado nas minhas emoções, eu lembro, mas eu não sofro. Mas eu ainda lembro coisas e me emociono, mas eu não sofro, porque eu encontrei o meu pai. Mas sabe que ao longo da minha infância, adolescência, eu procurava um modelo de pai. Sabe por quê? Porque nós fomos gerados de um pai. Ah, não, mas é porque porque é muito emotivo. Ou não. Ou talvez seja mais controlado. Mas sabe que nós temos fome porque fomos criados assim. Quem já está com fome? Oxe. No máximo 2 horas a gente termina. Está tranquilo. Ah, o povo não está com fome não, acho que eu vou esticar mais. A gente tem fome porque fomos criados assim. A gente tem necessidade de pai porque fomos criados assim. E eu procurava, mas sabe que na grande maioria das vezes, eu procurava em pessoas que conviviam comigo na minha infância. Eram péssimos exemplos. Mas ainda que eram péssimos exemplos, eu tinha um amigo de infância, nós nos falamos até hoje, mandei mensagem para ele hoje, parabenizando pelo Dia dos Pais. Ele tem 2 filhos, já adultos. E ele tinha um pai complicado, que era envolvido com álcool, e aí a mãe dele também, aí se batia, um batia no outro batia no um, era uma confusão. Ele dizia, eu preferia não ter pai. Eu lembro, como se fosse hoje, eu dizendo para ele, você não sabe a besteira que está falando. É claro que ele tinha uma relação ali complexa com o pai, por causa daquela situação de vergonha, de agressão, e às vezes ele se levantava para defender a mãe, e aí a coisa ficava complicada. Então ele tinha uma relação complicada com o pai. Mas eu dizia para ele, você não sabe o que é não ter um pai. Mas por quê? Porque nós somos criados para ter pai. Mas por que fomos criados? Porque fomos criados por um pai. Nascemos de uma mulher e de um homem, mas fomos criados na nossa essência para viver uma relação de paternidade com o nosso Deus, em primeiro lugar do que todas as outras relações. Então pode ser que um pai natural não seja o melhor exemplo, ou esteja ausente, como foi no meu caso, mas sempre vamos poder contar com o nosso pai. E aí já numa fase adulta, quando eu nasci de novo,
nas igrejas que eu frequentava, eu procurava observar os pastores. Mais uma vez, na busca, eu acho que eu vou dar uma sugestão para Tony Cook. Ele escreveu Em Busca de Timóteo, escreveu Em Busca de Paulo, ou sugerir a ele Em Busca do Pai. Vou dar uma sugestão para ele, vou ligar para ele. Né? Ou para eu escrever, né? E eu olhava para os pastores, para os ministros, e inconscientemente, antes, mas hoje com consciência, eu estava procurando a figura do Pai. Aquele que pudesse me dizer sim ou não. Filhos, pega essa revelação. Seu pai pode dizer sim, pode dizer não. Pega essa revelação. Porque o pai que só disse sim para o filho, já tivemos um caso aqui na igreja. Depois de 15 anos preso, o rapaz foi liberto e veio congregar aqui no início da igreja. E conversando com ele, ele diz: meu pai sempre dizia, faz o que você quer. Nunca me disse não. E ele andou por um caminho errado, não só pela decisão dele, mas também por influências. E ele dizia, tudo que eu queria que meu pai dissesse, para com isso. Mas meu pai nunca disse para eu parar. E eu procurava exemplos que pudessem me orientar. Porque dentro de mim eu tinha o desejo de não errar. Mesmo quando errava, eu sabia que estava errando. Eu não queria errar. Não estou dizendo que justifique. Mas eu procurava, quem é que vai me ajudar a errar menos, a andar no caminho certo? Graças a Deus, infelizmente no começo eu não tive tantos exemplos assim, mas eu lembro até hoje, infelizmente eu perdi o contato dele, do pastor que pregou para mim a salvação, Bispo Douglas. Eu perdi o contato com ele depois de uns anos. Mas para mim ele foi um bom modelo, porque ele falava de coisas que era bom para mim. Depois movi de igreja para outro, dentro do mesmo ministério. E ali eu não achei nenhum bom modelo. Passei quase 2 anos numa igreja e não vi nenhum bom modelo. Vi bons pregadores, mas como modelo de homem... encontrei sim, pastor Francisco, parente. Infelizmente já falecido, no tempo da pandemia, se eu não me engano. Para mim ele foi um exemplo naquela igreja, no segundo local. Que eu via como ele tratava os seus filhos. Ele não foi perfeito, ele errou. Reconheceu depois o erro. Mas os filhos deles, todos, um é pastor, é o segundo no ministério, e as 2 filhas são casadas com pastores presidentes de igreja. Porque o pai ensinou o filho no caminho. Pai tem que ensinar o filho no caminho. Porque o filho sempre, filho ou filha. É claro que eu penso que para um homem, o filho homem, ele tem um peso adicional, mas para a mulher também. Ou filho ou filha. Porque as 2 filhas daquele homem, pastor Francisco, nome bonito, seguiram os caminhos do Senhor, procuraram casar-se com homens que seguiam a palavra de Deus. Porque aprenderam com o pai no caminho. Não é para o pai ensinar o caminho. Faça isso, faça aquilo, e você, eu não. É para ensinar fazendo. É para ensinar no caminho. Aleluia. Depois eu me mudei para Brasília e encontrei um homem. Bispo Robson Rodovalho, pastor Azael, que foram os meus pastores. E deles eu ia aprendendo. Depois morei em Belo Horizonte, Bispo Erasmo, mandei mensagem para ele hoje também, ele já me respondeu, agradecendo ele pela figura de pai. Ele foi um bom modelo de pai. Ele tem um menino e 2 meninas, parece que é meio que regra de pastor, né? O menino segue no evangelho
é bispo na igreja que ele é também. E as duas filhas são casadas com homens de Deus. E elas são mulheres de Deus. Por quê? Porque sempre a gente está buscando o Pai. E o meu coração para você nessa manhã é que você encontre, em primeiro lugar, o seu Deus como seu Pai. Aleluia. Ah, então descarte meu pai natural? Não, ame seu pai natural. Mas busque o seu Deus, não só como o seu Deus supridor, não só como aquele que sara, ele é tudo isso. Ele é aquele que nos ajuda, que nos instrui, que não nos joga na cara. O Aurélio falou bonito, né? Não nos lança em rosto. No português, claro, não joga na cara. Um pai não pode ficar jogando as coisas na cara do filho. Quando nós aprendemos com o nosso Deus sobre a paternidade, a gente melhora como pai. A gente melhora como filho. Porque a gente entende o pai. Aleluia. E antes de entrar nesse texto, eu pedi ao Gleber me ajudar. Quando eu tinha 15 anos, você já conhece essa história, talvez para alguns já conheçam, a maioria já conhece. Meu pai, antes de morrer, em 66, ele escreveu uma carta para mim, para eu abrir em 1980, 14 anos depois. 14 anos depois, quando eu tinha 17. E aquela carta, por um tempo, ficou ali, gerando uma expectativa, depois ela foi bênção, depois ela me trazia peso. Mas em 78 eu tinha 15 anos. E teve uma música que me pegou. E por causa dessa música, que representava a tentativa de um filho de se reaproximar do seu pai que era alcoólatra. E que deixou a casa ele ainda criança. E a família toda não queria que ele tivesse relacionamento com o pai. Mas ele quis manter o relacionamento com o pai, mesmo o pai sendo imperfeito. Porque era o pai. Alguns irmãos e a própria mãe o criticaram por isso, até o rejeitaram por isso. Porque ele não queria perder o pai, mesmo que o pai não fosse um bom modelo. E eu glorifico a Deus pela minha esposa. Porque quando nós nos casamos, ela insistia para os filhos continuar o seu relacionamento com o seu pai. Eles passaram a ter um padrasto que os recebeu como filhos, mas ela nunca impediu, pelo contrário, às vezes não queriam ir. Não, vocês têm que ir para estar com o seu pai. Mesmo que o pai não seja um bom modelo, ele continua sendo pai. Aleluia. Aí eu pedi para o Gleber cantar algumas partes dessa canção. É claro que ele se emocionou como eu me emocionei, mas eu não quero tocar suas emoções. Tem um princípio de Deus para tratar. Aleluia. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais. Muito mais que dois grandes amigos. Muito mais que dois grandes amigos. Pai e filho, talvez. É mais do que ser amigo. Muito mais que ser amigo. Não é fácil não, filho. Pai, pode crer, eu tô bem, eu tô indo. Tô tentando e vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Aleluia. Toca que eu leio. Pai, Toca que eu leio. eu cresci, não teve outro jeito.
Quero só recostar no seu peito, pra pedir pra você ir lá em casa, pra brincar de vovô com meu filho, no tapete da sala de estar. Aí fica só na base. E essa parte dessa música me tocou muito quando minha filha nasceu. Eu assim, pai, você não está aqui para estar com o meu filho, a minha filha. Mas sabe que, meditando na palavra, o Senhor diz, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui. O problema é que eu pensava que a minha única paternidade era aquele pai natural. Até sugeri a minha filha para dar o nome dele. Valdemar. Ela falou, misericórdia, não fazer isso com a criança não. Vai chamar Henry. Outro nível, né? Mas até quando eu compartilhei com o Glieber, ele falou, muita gente não vai entender, vai até ficar assim, que história é essa de cantar essa música na igreja? Mas essa música foi de um filho chorando, porque o seu pai tinha quebrado uma relação. Mas quando eu meditava, anos e anos atrás, o que me curou foi reconhecer Deus como meu pai. Isso curou, porque ele, claro que o Gleber é mais emocional do que eu, mas eu não tinha como ouvir. Eu ouvi essa música dos 15, e minha mulher, quando eu casei com ela, disse que gostava do Fábio Júnior. Tem até pôster do Fábio Júnior. É claro que eu mandei tirar, obviamente. Na minha casa, não. Eu também gosto dele, por causa dessa canção. Não, aqui só tem um macho alfa. Aqui sou só eu, filha, que nada de pôster. É claro que eu canto também quase como ele. Não tenho ciúme não, tenho cuidado. Mas o que me tratou e me curou ao longo dos anos, porque eu ouvi essa música. E quando a gente não estava sentindo falta do pai, já ia ouvir a música, porque aí uma coisa puxava a outra. Ou uma emoção puxava a música, ou a música puxava a emoção. Mas a Bíblia não nos ensina a ser guiado por emoções. Nos ensina a ser guiados pelo Espírito desse Pai Todo-Poderoso. O que me curou foi reconhecer que eu tenho um Pai. Não estou dizendo que você não pode sentir algo por causa da ausência do Pai, ou porque um pai não é um bom pai. Mas quando você estiver totalmente suprido por Deus, seu Pai, todo o resto fica fácil. Todo o resto fica fácil. Tereza me conheceu numa fase e logo eu nasci de novo, mas ela sabe quanto essa relação com meu pai, para mim, era complicada. Porque a única relação de paternidade que eu tinha, eu não tinha. Ou que eu queria ter, eu não tinha. Mas quando eu conheci o meu Pai do céu, tudo mudou. Eu pude aprender a ser pai, eu posso aprender a ser filho, eu posso ser ajuda para aqueles que têm essa área ainda a ser desenvolvida, ou essa fragilidade no sentimento com o pai. Porque essa é uma área que você não pode ficar desamparado. Graças a Deus, porque a Bíblia nos fala que Deus, no livro de Salmos, acho que no 68, vou consultar aqui o Google, que Deus é o pai dos órfãos. É isso aí? Conferiu? Ah, mas eu sou órfão de pai. Não, você tem um pai que até se você é órfão natural, ele é o seu pai.
Pega com seu pai. Se apega com seu pai. Porque ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, inclusive as emocionais. Você já tinha aberto, né? Vamos voltar lá, 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. Paulo, ele havia plantado uma igreja lá em Corinto, e ele estava vendo que os coríntios, parece que os coríntios sempre dá um pouco de trabalho, né? Os coríntios, né? Você sabe, eles podem dar algum trabalhinho, né? Eu nunca vi correção para os palmeiras. As palmeiras são sempre verdes, plantadas junto a ribeiro de águas. Brincadeirinha, brincadeirinha. Amamos os corintianos também. Aleluia. Mas Paulo estava advertindo e se posicionando diante deles. Porque começaram a chegar pessoas que começaram a influenciar aqueles que Paulo gerou no seu coração. Paulo anunciou-lhes a palavra. E começaram a chegar pessoas e começaram a falar outras coisas. Eles começaram a se desviar dos princípios corretos. E olha o que Paulo disse no versículo 14, 1 Coríntios 4, 14. Eu vou ler pela versão transformadora, que ela é mais fácil de a gente compreender. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Paulo tinha por aquela igreja um sentimento de paternidade. Se você nos visita hoje, você faz parte de uma outra igreja, além da paternidade de Deus, há uma paternidade ministerial. Mas se você é membro dessa igreja, gostando ou não, eu lhe considero como um filho. Aleluia. Porque Paulo falava sobre isso. Vocês podem nem gostar do que eu estou falando, mas eu vou falar, porque vocês são como meus filhos. Esse sentimento de Paulo era que aquilo que ele gerou eram como filhos. Ele diz no verso 15: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, ou professores, pregadores, pessoas que ensinam princípios, vocês não têm muitos pais. Aquele que você pode confiar que nunca vai te abandonar. Ele vai ligar 1 da manhã precisando de socorro e vai estar lá. Quando sofre um acidente de moto, está lá com a mão pendurada, vai lá segurar na mão. Ou 1 da manhã que está com um hospital que não está conseguindo enxergar porque está com problema no olho. Ou em qualquer situação. Você precisa saber quem é o seu pai. Porque algumas vezes pessoas estão frequentando igrejas, mas não se sentem filhos. Ou não consideram os pastores como os pais ministeriais. Não no sentido de ter gerado, mas no sentido de ser adotado. Eu tenho aqui o Márcio e o Marcelo. Eles não foram gerados dentro de mim, mas foram recebidos como meus filhos. E não tem conversa. São meus filhos e pronto, acabou. Eu os trato como e eles me consideram como. E uma imagem muito forte na minha mente. Eu estava hoje meditando, orando, de manhã. Lembrei de uma foto que tem, eu ajudando o Marcelo a fazer a primeira barba. Isso é paternidade. Ainda que não gerou do meu DNA, mas ele foi gerado no meu coração. Nós precisamos, Paulo dizendo, vocês não têm muitos pais, mas é preciso você ter um pai espiritual, ou um pai ministerial, alguém que vai te considerar como filho, e você vai considerar como pai, é aquele que você vai procurar, e quando você precisa ter uma situação, quando quer casar,
pastor, eu estou pensando em casar, o que você pensa? Não desmerece o pai natural. Mas você precisa ter alguém assim. Alguém que vai lhe corrigir. E você pode nem gostar na hora, porque a Bíblia fala que nenhuma correção é boa no primeiro momento, mas ela nos salva. Agora, infelizmente, tem pessoas que saem ou estão em outras igrejas e quando precisa de um conselho de pai, liga para a gente, ou de mãe. Aí eu fico pensando, por que não liga para o seu próprio pastor? Não, porque eu não reconheço como pai. Está fazendo o que lá? Porque eu penso, se eu estou numa igreja, num ministério, e eu preciso de uma orientação espiritual ou ministerial, eu tenho que ligar para o meu pai. Mas se o líder do ministério não é, não dizendo que você não possa ter outros também. Eu mandei mensagem pela manhã para o apóstolo Guto e para o pastor Amaury. Porque hoje eles são meus pais ministeriais. Quando eu preciso de uma orientação, é eles que eu busco. Aleluia. Eu tenho amigos, como eu falei, o Bispo Erasmo, é uma bênção. Eu gosto muito dele, eu amo do meu coração. Mas quando eu preciso de uma orientação ministerial, é para o meu pastor que eu ligo. E o apóstolo Paulo vai continuando. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Note que Paulo estava dizendo que a paternidade dele por aquele povo não era porque Paulo tinha um cabelo com gel, ou andava num camelo tunado, né, como diz hoje. É porque ensinava a verdade da palavra. Ah, mas não gosto da barriga do pastor Francisco. Mas receba da palavra que eu estou te pregando. Pode nem gostar. Mas eu gosto mais de um pastor careca. Tem um pastor Zé Carlos ali. Ele não é careca, ele só corta reto. Ele só corta rente. Ele não é careca. Amém? Mas você precisa ter uma relação assim. Com alguém que te ama, que te cuida e que fala as verdades que você precisa ouvir. Paulo dizia que a paternidade dele foi pelos princípios de Deus que ele havia ensinado àquele povo. É bom ter churrasco, claro, graças a Deus pela vida de Enoque, né, e dos homens dessa igreja. É bom, mas isso não é comparado a receber da instrução de Deus e da sua palavra. Essa é a verdadeira paternidade. Não, o pastor Francisco nem me chamou para comer um churrasco na casa dele. Não muda o fato de eu te considerar como filho. Aleluia. Deus é bom. Eu até joguei um chaveco para meus filhos, se ia rolar um bacalhau hoje, mas não colou. Eu jogando chaveco. Não, porque na sexta-feira, um chamou, eu vou ter que viajar, porque tem sogro, essas coisas. Mas eu quero comemorar um dia antecipado. Onde é que você quer me levar? Outback. Aí eu mandei mensagem para os outros, é daqui para cima. O nível subiu. Aí ontem minha esposa levou para comer uma caldeirada, aleluia, no restaurante lá na Praia Grande, Caiçara. Ixi. Aí eu falei, o nível já subiu de novo. O próximo nível é bacalhau. Aí um brincalhão diz assim, não, vou te levar para comer na beira da piscina, no meu condomínio. Mas vamos continuar crendo, amém? Mas eu não os amo por aquilo que vocês fazem. Eu amo porque vocês são. Agora, se eu rolar um bacalhau, fica tranquilo. Portanto, verso 16, olha, pais, verso 16, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Um pai de verdade pode dizer para o filho, faça porque eu estou fazendo. E o que ele está falando que faz, isso tem que estar baseado em princípios da palavra. Ah, mas meu filho não me segue. Você está
seguindo os princípios da palavra. Vamos pôr mais água, então vou esvaziar melhor. Obrigado. Faça segundo Deus diz na palavra. E aí você diz para o seu filho, faça porque assim é bom. Pai tem que fazer o que é certo diante de Deus. E aí é um modelo, porque todo pai é um modelo para o filho. Agora, qual é o modelo que a gente está sendo para os nossos? Aleluia. Qual é a prioridade que o pai está dando na vida para servir de modelo, de prioridade para os seus filhos? Porque não justifica, mas os filhos são muito influenciados pelas atitudes dos pais. Até que amadureçam e consigam descobrir a paternidade de Deus. Eles são esponjas, imitadores dos seus pais. Eu vejo o André ensaiando e tocando com o filho para ir lá no Conectados, lá perto da casa dele. O que ele está fazendo? Filho, eu amo adorar o Senhor. E o filho, como ama o pai, pegou junto. Aleluia. Quando você faz o que é correto diante de Deus, você vai transmitir para o seu filho o que é correto diante de Deus. Filho e filha. E a filha dele está aqui. Porque ele colocou a prioridade, eu vou estar na casa do Senhor. Ele está sendo exemplo para a filha. Agora, às vezes os pais dizem assim, meu filho não vai na igreja. E você? Ah, eu estou muito ocupado. O filho está aprendendo isso. E quando estiver ocupado, Deus vai estar em segundo lugar. Mas quando os pais dão prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, todas as coisas lhes são acrescentadas. Modelo de paternidade podemos aprender com Deus na palavra, para sermos bons pais. Minha mãe teve que fazer parte desse papel. Mas ela fez parte, ela não conseguiu fazer tudo. Mas a parte que ia competir a ela fez direito. Você vai dizer, mas eu sou mãe hoje que não tem um marido junto. Seja você um bom exemplo. Como eu tive minha mãe como um bom exemplo. Aleluia. Agora olha o verso 17, que eu vou encerrar com ele. Por isso enviei, vou encerrar essa leitura. Vocês não estavam com fome? Está tranquilo. Verso 17, por isso enviei Timóteo, meu filho amado no Senhor. Paulo, ele ensinou as verdades aos coríntios, ensinou a verdade a outras pessoas, mas teve um que se destacou porque pegou a paternidade. E esse foi Timóteo. Porque Paulo, não me parece que ele fez acepção de pessoas. Ele disse, não, eu vou ensinar todo mundo, mas vou pegar esse aqui porque é um cabeludo aqui. Mas aquele que pegou a paternidade pôde servir de modelos para outros. Quando nós pegamos o modelo de paternidade, a gente vai servir de modelos para outros. Ele diz, por isso enviei Timóteo, meu filho amado no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus. Um filho que pega a visão espiritual do pai, ele vai fazer a mesma coisa que o pai está fazendo, anunciando a Cristo. Anunciando a Cristo. Aí o filho vai fazer o quê? Vai anunciar a Cristo. Vai pregar a palavra, vai andar na verdade, vai ensinar dos princípios. Por que o filho pode fazer isso? Porque aprendeu com o pai. Porque um filho que pega do nível espiritual do pai, ele vai ser líder para outros, vai ser exemplo para outros. Vale para filho, vale para filha. A filha que aprender dos princípios de Deus vai ser exemplo para outras mulheres. Aleluia. Aleluia.
Ele vos lembrará de como sigo a Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Quem pega do princípio, em todo lugar que vai, pratica o princípio. Aleluia. Deus é o seu Pai. Ele quer transmitir do seu coração, do coração do próprio Deus para nós. Esse foi o plano de Deus desde o princípio, que o Filho tivesse comunhão com Ele, plena, aprendendo dele, andando como Ele. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Cristo foi um exemplo de filho obediente a todos os princípios de Deus. Note, Cristo foi um espelho dos princípios de Deus como filho. Paulo estava seguindo a Cristo e ele mesmo sendo modelo para Timóteo. Quando nós pegamos os princípios de Deus, nós nos tornamos modelos para outros. Se andarmos na palavra e anunciarmos a palavra. Você pode ficar em pé? Aleluia. Aleluia. Eu tenho tantos outros textos que eu poderia compartilhar, como a história do filho pródigo. Aleluia. No livro de Lucas. Vai falando daquele pai que amava tanto o filho, que mesmo quando o filho pediu para ir embora, ele disse: vá. Porque eu creio que o coração daquele pai não era para liberar, não. O natural, o sentimento. Mas ele, como pai, diz: eu não posso impedir meu filho de escolher o seu próprio caminho. Pai, você não pode obrigar o seu filho a não escolher ou de escolher o seu próprio caminho. Mas se ensinar o princípio, ele vai escolher bem. E aquele filho pródigo escolheu o seu próprio caminho, foi, se perdeu no mundo. Mas uma hora ele reconheceu que tinha um pai. A gente pode, quantos nós erramos, todos nós erramos. Mas quando a gente reconhece o nosso erro e lembramos que temos um pai, a gente volta. A gente volta e é bem tratado, é bem recebido. Agora a gente tem aquele outro filho que ficou, que também tinha dificuldade. Mas ele não expôs as suas dificuldades. Às vezes parece que o quietinho é o que está certo. Pode estar tão errado quanto aquele que fala. Mas ele vivia com o pai, e quando ele verbalizou que ficou incomodado com o cuidado com o irmão que voltou, o pai pôde corrigi-lo. Meu filho, você é meu filho, você tem tudo. Eu nunca te neguei nada porque você nunca pediu nada. Que o pai quer dar tudo ao filho. Aleluia. E é quando a pessoa convive com o pai, ela tem acesso a tudo. Nós temos acesso a tudo que o nosso Deus tem. Tudo. Tudo. Tudo o quê? Tudo. Paz, alegria, suprimento, vida abundante. Tudo que Deus tem é nosso. Tudo que o Pai prepara é para abençoar o seu filho. Eu lembro de Jesus fazendo aquela oração lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. E parece que é meio pecado orar ou falar sobre ele na igreja evangélica. Não, mas daquele tempo, que eu naquela outra igreja. Está na Bíblia. Ele é o nosso Pai. É claro que a gente não vai ficar orando com vãs repetições como a Bíblia instrui, mas a gente entende que Ele é o Deus, é o nosso Pai. E que Ele perdoa os nossos erros. Mas Ele nos dá uma instrução. Perdoe também aqueles que erraram com você. Naquela oração, uma oração tão completa, a gente estuda ela.
Ele fala de suprimento. Ele fala do pão nosso. Isso é suprimento. Fala do perdão. Se você dedicar a ler a Bíblia, você vai encontrar o seu pai. O seu pai tanto de amor. Aleluia. E até vai te ajudar a perdoar o pai natural. Ou a ausência dele. Porque eu não tinha o que perdoar do meu pai natural, porque eu não convivi com ele. Eu tinha raiva dele, porque foi embora. Nem eu conheci o cidadão, tinha raiva dele. Eu tinha mais raiva de Deus. Ele morreu de enfermidade. Mas eu tinha raiva porque ele não estava lá. Tinha raiva dele. Por que você foi? Ele não foi porque quis. Eu também tinha raiva de Deus. Por que você deixou isso acontecer? Mas quando eu encontrei o meu pai, toda a raiva foi embora. Toda a mágoa foi embora. A minha oração é que você encontre seu pai. O seu pai de verdade. E vai sarar todas as demais relações. Aleluia. Fecha seus olhos, vamos orar. Deus é o meu pai. Ora macharamando rocha. Deus é o meu pai, que nunca me abandona. Meu grande pai, sempre está comigo. Deus é o meu pai, que nunca me abandona. Meu grande pai, sempre está comigo. Meu pai é o dono do universo. Ele criou os céus e a terra. Meu pai é o Todo-Poderoso. O nome dele é amor. Meu pai é o meu melhor amigo. Ele me deu seu coração. O seu abraço é o meu abrigo. Caminho segurando em suas mãos. Deus é o meu pai, que nunca me abandona. Meu grande pai, sempre está comigo. Deus é o meu pai, que nunca me abandona. Meu grande pai, sempre estás comigo. Dá um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado. Um abraço bem forte. Diga assim: Deus é o seu pai. Deus é o seu pai. Aleluia. Eu queria ter um braço tão grande para abraçar todos vocês de uma vez só. Fazer que nem os pastores fazem aqui, eles dão aquele arroxo. Deus é o seu pai. Aleluia. Amém? E se você é membro dessa igreja, eu sou o seu pai ministerial. Que você possa contar comigo e com os pastores também, para qualquer ajuda que você precisar. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, Gleber.
Aleluia. Glória a Deus. Que palavra, né? Do nosso papai espiritual. Eu sei que o pastor falou para você sentar, mas coloque em pé. Olha a palavra, hein? Aleluia. Está ali um membro valoroso do departamento infantil que vai trazer uma lembrancinha simbólica para o nosso pastor Francisco. E glória a Deus. Entregue para o pastor. Aleluia. Glória a Deus. Sua história é um exemplo para mim. Quero que você medite nessa letra. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Muitos que Se eu viver estão aqui mais preparados, 60 pastor Francisco. anos, quero ser Eu quero nesse momento. como Isso, você, André, por favor. Esse pastor. cestinho. O pastor não pediu para fazer isso, mas nós vamos ofertar na vida do nosso pastor. Amém? Pega aqui, Juju, por favor, põe aqui. Seja livre. Enquanto nós adoramos a Deus, tem a maquininha lá. Amém? Glória a Deus. Seja livre. Depois nós vamos orar por ele. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Adore a Deus, mas dando glória ao seu pastor. Amém? Glória a Deus. Sua história é um Tem Pix também do exemplo pastor que para vai ser colocado aqui. mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais 60 anos, quero ser como você, pastor. Sua família testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é porque você assim me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido para curar as feridas da minha alma, homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção, homem amado. Aleluia. O pastor já está chorando ali. Vamos orar por ele. Aleluia. Obrigado, pastor, pelas suas correções, porque correção é para a gente andar. Amém? Reconhecemos a sua paternidade espiritual. Todos nós chegamos aqui precisando ser cuidados, ser alinhados à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E louvamos a Deus pela sua vida, que não abre mão. Se precisar ficar aqui até 1h da manhã, não tem cansaço, não tem enfado. Nunca vi o Senhor falar assim: vai lá um dos pastores quando você vê a necessidade. É claro que de vez em quando você nos envia,
mas nunca vi. E muitos que estão aqui estão por conta dessa sua integridade, desse seu caráter. Porque você é um homem, você pode falhar, mas você não tem falha de caráter. Amém? Então nós agradecemos a Deus por ser plantados nessa igreja e reconhecemos. Eu não vejo ninguém aqui, mas isso realmente acontece, né? Até o que desce da sua vida nos impacta, porque pessoas de outro ministério nos ligam e a gente segue a sua recomendação de dizer o seguinte: converse como amigo, mas não queira ser o pastor se ele não escolheu a nossa igreja para ser pastoreado. Então, até essa sua integridade. Quantas vezes quando cheguei aqui, a palavra que mais me impactou no começo sobre dízimo e oferta, quando você falava: você que é membro de outra igreja, leve o seu dízimo lá na sua igreja. Que lindo e que segurança, irmãos, nós temos de estar debaixo do pastoreio de um homem e de uma mulher de Deus também, que é a Tereza. E sabe, irmãos, eu estava ali e eu acho que não tem pessoa melhor do que para fazer essa oração do que a Tereza, não, porque ela é pastoreada 2 vezes, não é verdade? Então sobe aqui, minha irmã, sobe aqui para nos conduzir nessa oração. Aleluia. Depois no final você vem dar um abraço nele, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te damos graça pela vida do nosso pastor. Nós declaramos que sobre a vida dele não vale encantamento, que nenhuma arma forjada contra ele prevalecerá. Declaramos, Pai, que este é o ano, Pai, em que você está fazendo, Pai, muito mais do que ele tem pedido ou imaginado. E nós já te damos graças por isso. Obrigada por saúde física, mental, emocional, em todo o tempo sobre a vida dele. Nós te damos graça pela integridade, pela fidelidade e pelo amor que ele tem, Pai, conosco, com a tua igreja. E nós declaramos, Pai, que ele, Pai, colhe 1000 vezes mais tudo daquilo que ele tem plantado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir seu pastor, seu pastor. Aleluia. Senta aí que quem quer ouvir um bom testemunho? Bora pegar um testemunho maravilhoso aqui. Olha, já li, já chorei, já fiz tudo com esse testemunho aqui. Aleluia. É o testemunho do nosso irmão André. Amém, queridos? Ele diz assim: tem uma empresa desde 2017 que sempre andou no limite, não rompia, apesar de todo o meu esforço e dedicação a ela. Amor, pode filmar para mim, gravar para mim. Quero ter depois gravado no celular. A pandemia trouxe um cuidado maior às finanças da empresa e foi quando decidi pedir ajuda ao Francisco. Nos conhecemos uns 2 anos antes. Ele foi para dentro da empresa de segunda a sexta e começou a me ajudar a rever tudo que era natural na empresa, mas também me ajudava a ver as coisas do ponto de vista espiritual. Francisco me motivava a crer e ter ações correspondentes, mas sem deixar de lado a prudência. Fiz novos investimentos, meu maquinário era bom, mas de porte pequeno. Comprei maiores e mais modernos, contratamos novos funcionários, revemos muitos processos e as coisas começaram a melhorar. O ano de 2022 foi bom, diante de todo o cenário mundial. Mas chegou 2023, Francisco já não podia mais estar conosco todos os dias e uma vez por semana a empresa. Tudo estava caminhando, mas ainda faltava algo, a chuva abundante nas vendas. Tomei a decisão de ter Francisco trabalhando não só mais como consultor, mas como diretor das operações e passamos os 5 primeiros meses deste ano trabalhando nisso.
Em julho, ainda algo diferente aconteceu dentro de mim. Tereza, num culto, disse: clientes estão chegando de todos os lados. Eu guardei essa palavra no meu coração. No culto do domingo seguinte, o irmão Lalo deu seu testemunho sobre as vendas abundantes na sua empresa, que ele havia pensado até em fechar. E eu também peguei isso. Cheguei na minha casa após o culto e fui tomar banho, chorando e orando. E num certo momento eu já me vi e ouvi fazendo declarações, liberando não só palavras no ar, mas palavras cheias de certeza que a chuva chegou. Eu comecei a dizer: esta semana, clientes estão vindo de todos os lados e venderemos mais de 100 mil reais. Não teremos mais falta de vendas. Repeti isso também na segunda de manhã, agora só declarando e agradecendo. Na segunda-feira mesmo, recebi uma mensagem de uma cliente que já havia comprado no início do ano, me dizendo que queria fazer um novo pedido, agora bem grande. Começamos a negociação. Enquanto a negociação acontecia, na quarta-feira já havíamos vendido 70 mil. A compra do pedido grande foi fechada e, para minha surpresa, na hora do pagamento da entrada, que havia sido acordada em 50%, o cliente pagou 70%. Deus fez além do que pedi ou pensei. Ou seja, quando ele fechou a grande venda, ele já tinha vendido 70 mil. Detalhe, é abusado. Enquanto estou escrevendo o testemunho, mensagens de vendas concluídas estão chegando. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, família e empresa, desde que comecei a praticar o que Deus diz. Sou grata a Deus pelo encontro divino com Francisco. Hoje ele não é só o meu diretor, mas meu pastor e amigo. Sou grato a Deus pelas correções que Ele me dá, quando digo algo que não está muito alinhado com a palavra de Deus, e por me despertar para uma vida espiritual ativa e real. Sou grato a Deus pela igreja e irmãos em Cristo que conheci. Depois de anos de altos e baixos na minha vida, entendi que minhas prioridades teriam que mudar, pois nada aconteceria na força do meu braço. Eu hoje participo do Verbo no Lar, próximo à minha casa, gasto tempo ensaiando com meu filho louvores para tocar na reunião, sou também músico e participo dos cultos. Minha empresa é um referencial com elementos de madeira e devo isso a Deus. Agora desejo ser um referencial de empresário bem-sucedido que serve a Deus com dedicação e compromisso. Ô, glória! Você pode se alegrar com o irmão André? Aleluia! Deus é bom, não é, queridos? Em todo tempo Deus é bom. E isso prova, amado, que... Sabe o que começou primeiro? A humildade em reconhecer que precisava de ajuda. Né? Ele reconheceu que precisava de alguém para ajudá-lo. Então, fica a dica. Reconheça sempre que tem alguém, amado, que Deus pode usar para te ajudar nos momentos difíceis. Amém? Ô, glória! Quem vai ser o próximo testemunho? Ô, glória! Olha aí, ó. Todo domingo nós temos tido testemunhos tão maravilhosos, não é, queridos? Vamos ficar em pé? Aleluia! Eita, Deus! Vamos celebrar, né? Agora nós vamos para nossa casa celebrar, amado, esse dia maravilhoso com nossos pais. É o quê? Ah, sim! Nós temos uma lembrancinha para entregar para você, um chocolate para adoçar seu dia. Você vai receber dos nossos pastores ali quando você estiver saindo. Aleluia, essa será a melhor semana da nossa vida.
Esta será a melhor semana da nossa vida. Você pode repetir isso? Essa. Agora vira aí para o seu vizinho e diz: esta será. Esta será a melhor semana da sua vida. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto. Muito obrigada por podermos estar aqui reunidos no Teu nome. Damos graças ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que você fará. Obrigada, Pai. Nós nos alegramos antes de ver, porque nós acreditamos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço nesse paizão lindo aí.